Oi, gente. Hoje eu vou gravar um áudio para vocês sobre o quanto assim a profissão de pedagogia, quantos professores são assim intrometidos, se metem em algumas situações e sempre acabam se dando mal. Eu tava me lembrando daquele que tem um documentário na Netflix, né? Challenge, de que a NASA abriu vagas para uma pessoa comum, né? Um civil, uma pessoa comum, viajar como astronauta. E viajar nesse ônibus espacial Challenge, que ele dá um contorno, né? Ele faz uma viagem contornando a Terra, ele fazia, né? Esses ônibus espaciais, tinha o Columbia e o Challenge. E o que aconteceu? Abriram essas vagas, primeiro não se sabia quem iam levar, né? E várias pessoas se candidataram para querer ir voar com eles como astronautas e tal. Eis que o presidente de lá, dos Estados Unidos, teve a ideia de que a pessoa que ia para lá tinha que ser um professor, alguém da área da pedagogia. E a Krista McCauley, eu não sei se eu estou pronunciando direito o nome dela, mas é assim que eu entendi, né? Ela se candidatou, ela era mãe de 2 crianças pequenas, os filhos dela eram bem pequenos mesmo, e tinha o marido dela era assim, sabe, aquele homem super entusiasmado, sabe, e até tinha uma entrevista dele dizendo que ele sabia que era a Krista que seria a selecionada, que nenhum dos outros professores conseguiria essa vaga, né? Que ela ia ganhar esse concurso e tal, e ela ganhou. E nesse concurso também teve a que era o segundo lugar. 2 professoras foram selecionadas, a Krista e essa outra professora que foi a do segundo lugar. A outra professora fez o mesmo treinamento que a Krista, que foi o seguinte: ela foi como reserva. Caso a Krista quisesse desistir a qualquer momento, ela poderia entrar. Porque, vamos ser sinceros, a Krista, ela tinha 2 filhos, a filhinha dela não queria que ela fosse ser astronauta, né, voar no Challenge. Mas ela estava com tanta vontade, mas tanta vontade de ir que não tinha o que tirasse isso dela. Ela poderia ter desistido e ter passado a vaga para essa outra professora. E por isso que eu não confio tanto na ciência, sabe? Ela tinha uma fé na NASA, uma fé na tecnologia, em tudo aquilo. Ela dizia que ela estava fazendo aquilo que futuramente todo mundo viajaria, ou seja, os alunos dela viajariam também. No documentário aparece também um ator mirim, que ele também foi contratado pela NASA para essa divulgação, né? E eles chegaram a falar para ele que eles queriam mandar uma criança, né? E possivelmente seria ele que iria ser a primeira criança a ir, né? Num ônibus espacial. Eis que chegou o dia e não sei se vocês sabem, né? A história do Challenge. Ele explodiu, né? E lançaram ele, ainda teve uma comunicação com o piloto, né? Eu vou chamar piloto, mas talvez tenha até outro nome, comandante, alguma coisa assim da nave, né? E alguns segundos depois que ele subiu, ele explodiu. Só que assim, ele explodiu de uma forma assim tão demoníaca que parece um desenho assim de braços abertos assim. Eu vou ver se eu acho a foto para botar aqui na capa do Challenge explodindo. É demoníaca, gente, a imagem. Tem gente que diz que vê um bicho com chifres, outros... O que a fumaça se formou, né? Na hora da explosão. Eu mesma não sei. Eu acho que pode ter sido uma sabotagem. Pode sim. Outras pessoas já acreditam, né? Pessoal de teoria da conspiração acreditam que eles estão vivos, inclusive a Krista. Mas eu penso assim, que se eles estiverem vivos, é uma opinião minha, né? Se eles estiverem vivos e foi tudo uma farsa, eu acho que eles não poupariam a Krista. Eu acho que eles matariam a Krista e manteriam vivos os outros.
Porque eles já eram astronautas, eles tinham que servir o governo, servir tudo. Ela não tinha essa obrigação de servir o governo, de servir tudo, de servir uma farsa. Ainda mais do jeito como ela era entusiasta nisso. Eu acho que se foi uma farsa e teve como os outros saírem da nave antes de explodir, eu acho que a Krista morreu. Eu acho, se foi uma farsa, porque ela não teria como ela deixar os filhinhos dela verem uma cena daquela, os alunos dela verem uma cena daquela. Eu acredito que se teve a farsa, a Krista morreu e os astronautas estão vivos. Que pode ter acontecido. Por isso que eu não confio tanto na ciência. E eu fico pensando como o professor ou professora é enxerido a se meter onde não é para se meter. E todas as vezes que se mete acaba se dando mal. Essa história da Krista aí tinha que servir de exemplo, sabe? Tem professor que é muito enxerido. Quer se meter a fazer o que não é para fazer. Ela, né, com todo esse sonho de querer ser astronauta, acabou morrendo lá. Deixou o marido, os filhos, os pais dela estavam assistindo, o marido dela estava assistindo lá na hora, os alunos dela assistindo. Foi terrível, é uma explosão demoníaca. Eu vou ver se eu... Não tem outra palavra para me usar, gente, é demoníaca, a explosão do Challenge. E tem um documentário na Netflix, mas eu ainda acho que ainda merecia um documentário melhor. Parece que tá meia boca, assim, sabe, o documentário da Netflix. Eu acho que ainda servia, dava para fazer alguma coisa a mais, porque o governo ele tem que pagar pelo que aconteceu com ela, porque não é só simplesmente, foi um acaso, foi uma coisa assim que eles não estavam planejando, não. Eles têm que pagar pelo que aconteceu com ela, porque, poxa, era uma mãe de família e tal. Tanto que nunca mais eles chamaram civis, né, pessoas comuns para ser astronauta. A última vez foi com a Krista no Challenge. E uma coisa engraçada, um pouco tempo antes de explodir o Challenge, antes de ser a viagem dela, foi do Columbia. Ela assistiu, tem fotos dela assistindo o Columbia, né, saindo, né, de órbita e tal. Ela assistiu ao vivo o Columbia indo. E incrível que pareça que alguns anos atrás, agora para essa nossa época agora, o Columbia também explodiu. E uma coisa que eu acho engraçada é que a tripulação do Columbia e a do Challenge é muito parecida, assim, fisicamente, sabe? Eles se parecem, assim, é estranho. Bem, era só isso que eu queria falar sobre o quanto os professores são enxeridos a se meter a querer ser astronauta, ser tudo, e acabam se dando mal. Uma profissão que não dá para se meter a fazer qualquer coisa. Bem, era só isso que eu queria falar. Um beijo para todo mundo e tchau.